Estamos ao vivo, é isso mesmo. Sejam todos muito bem-vindos ao Adamo Peçanha Cast. Fazia um bom tempo que eu não fazia podcast, tava com saudade. Então, você que tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa o teu curtir, porque esse episódio vai te mostrar como descobrir o teu propósito, como prosperar e como fazer de 2025 o ano mais próspero da sua vida. Estou aqui com Pedro Maratá, que hoje ele é meu aluno, tá no meu Mastermind Map, ele é psicanalista, ele é mentor, ele ajuda as pessoas a descobrir o propósito de vida, o cara tá explodindo, então vai ser um bate-papo muito legal, seja muito bem-vindo, irmão. Muito obrigado. Ao podcast. E eu vou deixar agora para você dizer pra galera o que você faz e quem que é o Pedro Maratá. Então, muito obrigado, Adam. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazeraço estar aqui porque eu admiro muito você, admiro muito toda a sua trajetória. E eu conheci um Adam antes também de tudo aquilo que eu estou a fazer e, nossa, agradeço muito esta oportunidade. Então, em primeiro lugar, eu sou português, quem ainda não percebeu pelo sotaque, mas a minha mãe é alemã, a minha mãe, inclusive, nasceu em 1944 em Berlim, na Alemanha, durante a guerra, a Segunda Grande Guerra, e eu tenho realmente dupla nacionalidades e tenho no sangue duas vertentes muito interessantes, portuguesa e alemã, que me levaram a viajar um pouquinho por todo o mundo e que me levaram a ser um pouquinho aventureiro, tal como a minha mãe foi e tal como, digamos assim, os portugueses foram no tempo das descobertas e por aí fora. E eu me formei em engenharia civil, eu ainda fiz um ano como engenheiro civil a trabalhar numa grande empresa lá na Europa e muito cedo percebi que não era isso que eu queria. Então eu percebi que a vida seria mais interessante vivendo à minha maneira em vez de viver principalmente condicionado por aquilo que o meu pai queria. Muito sinceramente, pai, desculpa dizer isto, mas é verdade. E quando eu percebi que teria que romper com essas estruturas patriarcais e da sociedade que eu hoje chamo de sociedade dopamina, eu compreendi que podia-me então alinhar com aquilo que era mais verdadeiro dentro de mim. Então fui para a Índia em 2003, 2004, fiquei lá um ano na busca espiritual. Estava com essa ideia da iluminação. Para quem não conhece, a iluminação espiritual é ser feliz e ser contente com tudo aquilo que existe sem Precisar de nada. sem precisar de nada. Plenitude total. Exatamente. E eu percebi que era mais o meu ego a querer isso do que propriamente a minha vontade e alinhamento com Deus. Porque eu acredito em Deus, sou crente, fui educado na igreja Quando católica. ele fala crente, não é que ele é evangélico, ele é crente em Deus. Isso, entendeu? crente em Deus. E neste momento eu digo crente no plano D, que é o plano divino, é o plano de Deus, é o plano que me guia e que me traz para conseguir criar aquelas magias que a gente inclusive estava a falar há pouco, criar aquelas magias que acontecem muitas vezes sem a gente querer ou sem a gente perceber como elas acontecem. E daí eu percebi que a meditação era um caminho, mas me deixava muito assim, aloft, como se diz em inglês, ou seja, muito pouco enraizado na terra. E eu percebi que precisava mais do mundo material. Então fui para os Estados Unidos tirar 2 cursos com o Tony Robbins e percebi que aquilo que eu queria fazer era juntar o que era a espiritualidade e também um sentido de trabalho energético com o trabalho da mente, que vinha através do PNL, vinha através do coaching e por aí fora. Então me formei em vários cursos, coaching no Canadá, psicanálise já aqui no Brasil e também na jornada do propósito, que é uma jornada que leva as pessoas a se alinharem com o seu propósito, muitas vezes além do que é a profissão e do que é, no fundo, aquilo que as pessoas fazem para ganhar dinheiro, não é? É muito mais do que isso. E olha, depois de, em 2024, no início, em janeiro, de ir ao primeiro Wake Up Money sem saber para o que é que ia. O Adam está a organizar, o cara é um cara legal e tal, vamos lá prestigiá-lo. Sem saber para o que é que ia, percebi que havia toda uma estrutura que eu queria aplicar na minha vida, que você ensinava e ensina, e decidi fazer essa mudança na minha vida, que foi participar no Masterminds, e aí, a partir dessa decisão, a minha vida começou a mudar. E começou a mudar porque, de uma forma muito prática, eu comecei a falar daquilo que são tabus, ou que eram tabus para mim, e um deles era o dinheiro. Então comecei a falar de dinheiro. Não é o que é que eu faço para ganhar dinheiro, ou quanto é que eu posso transformar a vida das pessoas, mas é, ok, cifrão. Sabe? E isso fez uma grande mudança na minha vida, e eu inclusive a certas pessoas também compartilho isso, porque é o que me faz mais sentido e eu também aprendi isso com você, não é? Que legal, irmão. Muito massa. Então, pessoal, eu quero que você pegue essa história
para vocês entenderem a jornada dele, como isso se encaixa na tua jornada de prosperidade. Ele teve o ano mais próspero da vida dele em 2024, depois que ele participou do meu evento Wake Up e do meu Mastermind Map. E esse ano, o cara vai explodir, vai fazer o evento presencial dele para mais de 200 pessoas pela primeira vez. Inclusive, ajudei ele, tô ajudando. E você também, que é empreendedor, tá? Terapeuta, psicólogo, personal trainer, nutricionista, que quer aprender, cara, como se posicionar do jeito certo, como prosperar, como fazer evento presencial, eu posso te ajudar, tá? Ele participou do Wake Up Money, vai rolar um agora, dia 22 e 23 de fevereiro, em Florianópolis. Eu não sei que altura que você tá vendo esse podcast. Se der tempo ainda, vou deixar o link aqui. Vai lá, conhece o evento, é baratinho para participar, vem que você vai pirar. Um evento focado em mentalidade, networking, ambiência e estratégias digitais, tá? Para você que não pode vir, tá em algum outro lugar do Brasil, mas que tem interesse em saber mais do meu Mastermind, onde eu vou te ajudar a se posicionar como mentor, criar teu método, tua mentoria, plugar funis de vendas no seu Instagram, de fato fazer 30, 40, 50, 100 mil por mês com o digital, de forma leve, com liberdade. Tem um link aqui. Você se cadastra e você vai ganhar uma consultoria de 30 minutos gratuita comigo ou alguém da minha equipe, onde eu vou te dizer o que você tem que fazer. E se você quiser continuar, você entra para o meu Mastermind também. Para se cadastrar, não paga nada. O link está aqui embaixo. Então vamos lá. Eu quero pegar uma parte da tua história que você falou que foi bem interessante. Formado em engenharia, português, tal. Seu pai queria que você fosse engenheiro. Olha que legal, também sou engenheiro ambiental, mas não quis seguir na carreira. Meu pai queria que eu fosse farmacêutico, minha mãe também. Eu falei, cara, isso nada faz sentido pra mim, não gosto de fazer isso. Tava perdido quando eu terminei a faculdade, falei, e agora? Fui empreender, comecei a fazer dinheiro, fiz muito dinheiro, com 25 anos de idade faturei meu primeiro milhão. E aí abri uma escola, abri 2 escolas, até que eu vi que aquilo não era meu propósito, vendi as escolas, comprei uma passagem pra Austrália, fui morar na Austrália e comecei a empreender no digital, minha vida mudou a partir daí. E aí, irmão, no digital, os 3 primeiros anos, eu até fazia uma grana boa, assim, tipo 30 mil, 40 mil por mês, só que eu tava na minha zona de conforto e eu não tinha explodido de verdade. Nos últimos 2, 3 anos, eu comecei a explodir. Foi porque eu tomei uma decisão. A decisão de prosperar de verdade. Você que tá escutando agora isso aqui, você talvez ache que para prosperar, você precisa trabalhar muito, ou você precisa de mais empregos, ou é sorte, ou é ganhar na Mega Sena. Eu digo para você que não é. Prosperidade começa com uma decisão. E prosperidade é uma frequência. Quando você decide prosperar, você entra no caminho do guerreiro, que é o seguinte: ou eu prospero, ou eu vou morrer tentando, porque não tem outra possibilidade, sacou? Você vai estudar como você nunca estudou, você vai mudar de ambiente, você vai se conectar com pessoas que estão prosperando, você vai trabalhar de um jeito mais estratégico que você nunca prosperou. E o mais importante, você vai pensar, sentir e agir de acordo com essa energia. Sacou? Por isso que eu falo prosperidade é uma frequência. Você se torna rico muito antes na sua mente do que na sua conta bancária. O Pedro, então, morou na Índia, foi seguir um caminho espiritual de iluminação. E normalmente, dentro desse mundo espiritual, existe uma crença de que ou você é espiritual ou você faz dinheiro. Não dá pra ter os dois, o que é uma crença, né? Exato. E aí o Pedro, quando foi lá pro Wake Up, faturava ali 5 mil por mês, 6 mil por mês, com dificuldade e tal. De repente, você teve um giro. Logo nos 2 primeiros meses de Mastermind, você fez 50 mil reais. Agora faz 50 mil por mês, 80 mil por mês. Vai fazer mais de 1 milhão esse ano, com certeza. E aí eu quero saber, irmão, o que mudou no Pedro? O que aconteceu que você teve essa ruptura em um ano tão rápida de um cara que faturava 5 mil por mês para um cara que fatura 50, 60, 70? O que mudou? Certo. Então, em primeiro lugar, eu falo muito no meu trabalho, mesmo inclusive na psicanálise, de crises existenciais. E que a gente ou tem a sorte, e muitas vezes isto parece uma contradição porque é duro passar por uma crise existencial. Morte de alguém, divórcio, despedimento, por aí fora. Mas, se a gente pudesse e conseguisse criar crises existenciais voluntariamente, a gente tinha grandes transformações. Foi mais ou menos o que eu fiz. Porque eu cheguei a um ponto que eu já não aguento, eu estava por aqui, eu não aguentava mais estar numa situação de, não digo pobreza, mas de esforço para fazer dinheiro, preocupação constante e sem conseguir evoluir. Evolução é uma palavra-chave também. Eu não sentia que estava a evoluir. E aí eu disse, eu não vou conseguir aguentar mais este estilo de vida. As coisas vão ter que mudar. E Simon Sinek, por exemplo, ele fala do Golden Circle, ele diz, não se foque no como, foca naquilo que você quer. E porquê é que você quer isso? E eu
queria sanar aquela dor e ao mesmo tempo queria ter mais dinheiro, ter mais evolução. Aham. E aí, essa foi a primeira coisa. Foi uma decisão que Uma depois... insatisfação com o estado atual. Exatamente, uma insatisfação, mas assim, gritantes, que é tipo vida ou morte. E não era uma insatisfação tipo de vítima, né? Ah, meu Deus, tá difícil. É tipo assim, cara, tô de saco cheio, acabou. É tipo um chega, né? Exatamente. O Tony Robbins diz em inglês, eu depois traduzo, mas ele diz when a should becomes a must. Ou seja, quando algo que você deveria fazer se torna algo impratível para você fazer. Porque você não consegue mais estar naquela situação. Quando você fica doente, o que é que você faz? Para o mundo para você ficar saudável. É exatamente o mesmo. Eu estava na escassez e eu disse... Que é uma doença também. Uma doença. Mas é uma doença mental. Então, aquilo que mudou no fundo, e eu falo disso muitas vezes, foi mentalidade em primeiro lugar. E depois, quando você já está preparado, parece que Deus, o universo, coloca as pessoas certas na sua vida. E eu digo isto porque você apareceu na minha vida sem eu pedir. Eu recebi um convite para ir ao Wake Up, sem saber para o que é que ia. Sem saber para o que é que ia, galera. E Só quando lá foi. cheguei, disse sim, cara, era exatamente isto que eu queria. Porque no início do ano, isto foi em fevereiro, em janeiro inclusive, de 2024, no início do ano eu disse assim, alguma coisa tem que mudar. Como? Não sei. Eu digo isto a todas as pessoas que me seguem, pessoas que já me seguem, que sabem disto. Não interessa o como, o que interessa é o que você quer. Então, em primeiro lugar, foi a mentalidade, foi a decisão de querer mudar. Né? Então, ó, mudança de mentalidade, insatisfação, decisão de querer mudar. Ó, prosperidade é uma decisão. Que mais? Exatamente. E depois, estar na ambiência certa. Você fala muito de ambiência. Quando você está com pessoas prósperas, quando você está com pessoas que evoluem, quando você está com pessoas que não se contentam com a estagnação, você se torna uma pessoa igual. Então eu me tornei uma pessoa mais próspera, eu me tornei uma pessoa menos estagnada, com mais proatividade e com aquele senso de, ok, eu quero e vou atrás. Como um caçador, como um homem que vem de uma ancestralidade que muitas vezes está adormecida. Então eu acordei um pouquinho essa ancestralidade e coloquei realmente as garras naquilo que eu queria. Então isso também é um grande movimento interno e tudo foi interno. Que legal, que incrível. Cara, a prosperidade ela é completamente interna. O mais louco é que a maioria das pessoas, elas querem primeiro ter para depois ser. Não, Adamo, eu não sou próspero, eu não me visto como alguém próspero, minha postura não é de alguém que realmente é rica, porque eu não tenho dinheiro. E ao contrário, primeiro você se torna rico mentalmente. E aí você começa a se sentir assim, a se vestir assim. Muda a sua postura, sua forma de trabalhar, suas atitudes. Automaticamente, mudando o pensamento, eu mudo o sentimento, mudando o sentimento, eu mudo o comportamento. E mudando o comportamento, eu mudo o meu resultado material. Né? Esse é o processo de manifestação da realidade. Pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento, comportamento gera resultado. Exatamente. Então o Pedro falou aqui, ó, qual que foi a trajetória? Ele era um cara que ganhava 5 mil por mês, aquelas crenças limitantes e tal, ambiência errada. Aí veio uma insatisfação. Primeiro começou com a insatisfação, a minha grande mudança também. Eu fiquei puto, falei, cara, não aguento mais ganhar 20, 30 mil, quero fazer milhões, cara. E eu tenho potencial pra isso, né? Pra mim, sucesso é viver conforme o seu potencial. Exato. Não quer dizer que você vai fazer milhões, ou se você não quer, tá tudo bem, né? Cada um escolhe o que quer. Só que, se você quiser, é possível. Você entende? O que você não pode é viver abaixo do seu potencial. É você ter potencial de fazer milhões e se contentar com um empreguinho que te paga 2, 3, 4, 5 mil reais. Não faz sentido. Você tem que crescer. Porque o que traz a real satisfação pro ser humano é saber que tá evoluindo, que tá crescendo, sacou? E o dinheiro é uma métrica de que isso está acontecendo de verdade, é o resultado material. Exato. Então começou com a insatisfação, comigo foi exatamente a mesma coisa. A partir dessa insatisfação veio a mudança de mentalidade, que também é o processo que acontece. Depois da mudança de mentalidade, você falou da ambiência. Decisão. Ok, agora o bicho vai pegar. Ele entrou, tomou a decisão, entrou no mastermind e falou, velho, eu vou fazer isso dar certo. Depois da decisão vem a ambiência. E há outra coisa que eu diria que vem antes da ambiência, que é você enxergar você no espelho e dizer assim, cara, eu vou desbancar. Ou seja, ter 5 mil na conta, eu lembro que contei esta história, eu tinha 12 mil na conta. 12 mil. E queria investir 7,5 no Mastermind, que na altura custava 7,5. Eu disse, como é que eu faço as contas? Não batem as contas. Mas eu disse, olha, eu vou-te bancar, Pedro. Porque você merece e eu sinto e tenho a certeza que essa mudança vai chegar muito mais longe. E esse dinheiro vem muito mais rápido do que talvez você imagina. E foi isso que aconteceu. Então, depois de essa decisão, vem, ok, agora vou-me bancar a mim mesmo
e vou pagar. E eu continuo a fazer isso. Eu falo várias vezes que ainda não tenho o meu carro de sonho e tal, porque estou a investir em mim próprio, estou a investir na minha empresa, estou a investir naquilo que eu quero manifestar na minha vida. Mas é questão de poucos meses. Você vai estar com uma nave animal. Não, com Então vamos lá. Ó. Insatisfação. Depois da insatisfação, ficou puto. Aí falou, cara, preciso mudar minha mentalidade. Mudou a mentalidade. Depois da mudança de mentalidade, decisão. Depois ele olhou pra si mesmo e falou, cara, eu vou me bancar, eu vou investir em mim. Porque muitas pessoas ficam esperando, alguém precisa investir em mim. Alguém precisa me apoiar. Não, você tem que ser seu maior apoiador e você tem que investir, cara, na coisa ou na pessoa mais importante de todas, que é você. E depois de investir em você, veio a parte da ambiência, porque eu costumo dizer que a forma mais rápida de você se tornar algo ou ter algum tipo de resultado é você se aproximando das pessoas que já são isso ou que já têm esse resultado que você quer ter. Porque por osmose você vai pegar essa frequência e você se torna o tipo de pessoa que você mais convive, né? Porque você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Não tem como ser diferente. Se você anda com gente quebrada, escassa, você vai se tornar uma pessoa escassa. Se você anda com pessoas prósperas, pessoas que estão empreendendo e fazendo acontecer, você vai se tornar uma pessoa próspera também. Não tem como ser diferente. Sempre foi assim, né? E é por isso que eu criei o Mastermind. Muito bom. Deixa eu dizer uma coisa. Eu tenho um slogan lá, uma frase que nós utilizamos na minha comunidade, Super-se, que é: eu vou dar um jeito. Então, eu percebi que eu não podia depender do dinheiro, principalmente dinheiro que vem externo. Quando eu estava a jogar todas as semanas na Mega Sena, e a última vez que ia jogar, era um valor de 40 milhões. Eu disse, é agora. Passado 50 anos de jogar a Mega Sena, é agora. E eu disse assim, cara, eu não vou jogar. Porque eu quero fazer aquele dinheiro com o meu trabalho. Total. Eu quando decidi isso, cara, o meu jogo começou a mudar completamente. Porquê? Porque eu comecei a ter responsabilidade e tomar responsabilidade por gerar o meu próprio dinheiro. E então, o dinheiro que vem de externo, muitas vezes nem é aceito de uma forma que vai ajudar você. Porque você não, como a gente falou já várias vezes também lá nos eventos, se você aceita algo que ele dá de mão beijada, você pode não valorizar esse dinheiro. Então, quando eu comecei a dizer, eu vou dar um jeito, eu disse, eu não tenho dinheiro, mas eu vou dar um jeito. Porquê? Porque isto tem que acontecer, porque eu quero que aconteça. E, verdade seja dita, as coisas começam a mudar, as pessoas certas começam a chegar e Deus acaba por, Deus divino, a energia do universo acaba por ajudar a você a fazer isso. Cara, é muito legal. Eu vou dar um jeito. E sabe o que é mais louco? A maior parte das pessoas, elas acreditam que se elas ganhassem na Mega Sena, elas seriam muito felizes. E na real, estudos apontam que a maior parte das pessoas que ganham na Mega Sena, elas ficam mais pobres do que eram, porque elas adquirem dívidas que elas não tinham, porque elas não têm a mentalidade para lidar com aquela quantia de dinheiro, ou seja, elas não são prósperas internamente, acabam fazendo um monte de dívida e ficam mais pobres depois. Eu descobri, cara, que a verdadeira felicidade, ela não vem do ganho, e sim do crescimento. E quando você conquista um dinheiro com o seu trabalho, com a sua evolução, aí sim vem a felicidade. Metaforicamente, é como subir numa montanha. A graça não tá em chegar apenas no topo da montanha de helicóptero, por exemplo. A graça tá em subir a montanha a cada passo e aprendendo e se desafiando. E depois de um esforço e de um desafio, de uma superação, o cara chega no topo como conquista. Mas a verdadeira alegria do homem e da vida não tá no troféu. Tá em jogar o jogo, se desafiar, treinar, vencer o jogo e receber o troféu como um trabalho bem feito, sacou? Então, o dinheiro é o troféu. Então agora vê, nessa metáfora muito boa, imagina 3 pessoas a subirem o Monte Everest. Uma pessoa que tem um equipamento razoável, bom, e que faz tudo por si própria e chega lá sem oxigênio. Outra pessoa que tem todo o equipamento mais top, com oxigênio, sobe lá. E outra pessoa que é muito rica e que tem alguém para carregar tudo, leva ele às costas ou sobe de helicóptero e chega lá acima. Todos os 3 chegaram lá acima. Qual é que é a diferença entre eles? A diferença é que aquele que não subiu de helicóptero, ele viveu toda a jornada da subida da montanha. E trabalhou para isso. E trabalhou para isso. Esforçou para isso. E treinou para isso. E eu sei que muitas pessoas que estão escutando aqui agora vão falar assim, tá bom, Adamo, me dá o prêmio da Mega Sena e deixa eu ser feliz. Eu sei que você que não chegou lá tá pensando isso. Eu também pensava assim, mas eu te garanto, cara, por A mais B, que não é sobre isso.
ganhar dinheiro é muito bom, fazer dinheiro é muito bom, porque quem ganha dinheiro é criança e mendigo, fazer dinheiro é melhor do que ganhar. Mas na real, cara, no final das contas, não é sobre chegar no topo da montanha de helicóptero. Tudo bem dar um rolê de helicóptero, claro que isso é só uma metáfora, mas o grande jogo da vida, esses dias eu tava em casa e eu tinha feito um lançamento. E, cara, eu tinha vendido 300 mil reais em um dia. Foi chocante, assim. Eu ali, tal, tinha feito 30 vendas, high ticket. E eu tava, assim, extasiado. Aí chegou meu vizinho em casa e falou assim, caraca, você tá muito feliz. Eu falei, irmão, você não tem noção. Eu acabei de fazer 300 mil reais em um dia. Ele, o quê? 300 mil reais em um dia. Só que eu falei pra ele, sabe o que é mais louco? Eu não sei quanto que tem a mais na minha conta ou a menos. E não é sobre os 300 mil. Eu tô tão feliz, cara, porque eu percebi que finalmente deu certo, velho. Sim. Eu tô há 7 anos no digital, tá ligado? Eu passei por muitos altos e baixos, velho. Eu já pensei em desistir. Eu já me vi numa situação de estar tentando e a coisa não tá dando certo. E de repente, quando dá certo, é muito satisfatório. Porque você olha pra trás e você vê aquele cara, que pensou em desistir, aquele cara que teve que evoluir, aquele cara que teve que tomar uma decisão e falar, chega. E a partir dessa decisão, estudar, mudar de ambiente, crescer e finalmente dar certo é muito satisfatório. E o dinheiro, ele é uma recompensa. Sim. Mas se eu tivesse ganho, por exemplo, um prêmio, eu não teria ficado tão feliz. E digo mais, talvez se eu tivesse ganho, por exemplo, na Mega Sena, toda essa história de superação que o Adamo teve que viver, eventos que eu tive que fazer, o quanto eu tive que amadurecer, talvez eu teria sido privado dessa vida por causa do prêmio. Se eu já ganhei na Mega Sena, eu não preciso me esforçar tanto e fazer tantos movimentos quanto eu fiz e mudar da vida de tanta gente. Você entende, então, o que eu quero dizer? Muitas vezes aquilo que parece que é bom, nem sempre é bom. Sim, sim. E há duas coisas aí também. Você não teria sido a inspiração para os outros. Ou seja, quem vê a trajetória do Adam diz, pô, eu também consigo. Se ele conseguiu, eu também não consigo. Que inspiração. E em segundo lugar, que é o mais perigoso, é quando você coloca a sua felicidade no exterior, seja na Mega Sena, seja no Príncipe Encantado, seja No carrão, no carrão, Porsche. na casa, no Porsche, subir o Monte Everest, fazer o próximo triatlo, você está a depender do exterior. Ou seja, Do exterior. você não toma responsabilidade pela sua vida e não diz eu tenho o poder para transformar a minha vida. O que você está dizendo ao universo é eu tenho o poder de transformar a minha vida se aquela pessoa mudar. Se Aquela eu ganhar a Mega menina Sena, gostar de mim. se eu tiver aquele carro, se eu tiver aquela realidade. Então, tomar responsabilidade por aquilo que é a nossa vida é muito, muito importante. Isso chama-se autonomia, a gente chama isso muito na psicanálise, porque você torna-se autónomo. O que é quer dizer? Que você consegue manifestar o seu dinheiro, você consegue manifestar a sua felicidade. Nada depende disso, senão você. Dependência. Ou você é dependente ou você é próspero. Os dois não dá. Só dá pra você prosperar se você não for dependente de nada nem de ninguém. Eu falo isso pros homens e pras mulheres. Se você quer prosperar, para de depender de marido, de governo, de esposa, de papai, de mamãe, de chefinho. Seja você o autor da tua própria história e diga: eu sou capaz de conquistar qualquer coisa que eu queira. Então, eu tenho um cérebro, eu tenho 2 braços, 2 pernas, eu tenho oxigênio, eu moro num país que não é perfeito, mas é livre, eu posso empreender. E a partir desse momento que você resolve se tornar independente, criar tua própria realidade, você começa a prosperar. Se você for dependente, você não prospera. E aí, irmão, dito isso, Isso também tem a ver com autoconfiança. autoconfiança. Porque as pessoas não confiam nelas mesmas. A quantidade de pessoas que acha que não é suficiente, que acha que não consegue, que não ousa, nem que seja tentar, sabe? Eu fico muito sentido com essas questões, muito triste, sabe? Porque eu já fui dessas pessoas também. E muitas vezes tenho momentos, mas ter a coragem de ousar, ter a coragem de bancar-se a si mesmo, ter a coragem de confiar em si mesmo, cara, é das coisas mais importantes. Também está dentro da inteligência emocional, mas é das coisas mais importantes que hoje em dia nós temos que trabalhar em qualquer área da nossa vida. E no final sempre acaba na mentalidade, né? Não tem como. Eu vejo que 80% do sucesso é mentalidade. 20% é estratégia. Claro que estratégia é muito importante, né? Por isso que o nome do MAP é mentalidade, ambiência, prosperidade. Mentalidade, porque você nunca vai prosperar com uma mentalidade escassa, perdedora, sem autoconfiança, sem inteligência emocional. Ambiência, porque é muito difícil você voar com bolas de tornozelos amarradas nos seus pés.
Desculpa, é muito difícil você voar com bolas de aço amarradas no seu tornozelo. Bolas de tornozelo ficou muito bom. Não corta isso não, deixa rolar. É muito difícil você voar com bolas de aço amarradas no seu tornozelo, né? Pessoas escassas que só te colocam pra baixo, pessoas que não acreditam em você. E estratégia, porque de nada adianta você ficar, eu vou ficar rico, eu estou mentalizando, se você não sabe as regras do jogo. Certo. E o digital é um jogo, né? Completo. Assim como existe a ciência da biologia, a ciência do corpo físico, a ciência da matemática, existe também a ciência do dinheiro e do sucesso. Também é um jogo. E se você resolver aprender, cara, mudar a tua mentalidade para condicionar ela para prosperidade, mudar de ambiente para se conectar com pessoas que realmente estão nessa frequência, né? E aprender as regras do jogo, do digital, para fazer dinheiro, porque, cara, não sei se você sabe, nós estamos na época mais próspera da humanidade. Em nenhuma outra época da humanidade foi tão simples fazer dinheiro e prosperar como nos dias de hoje, por causa dessa ferramenta aqui, ó, chamada celular. Se você tem um celular e não tá usando isso aqui para imprimir dinheiro, para mudar a vida dos outros, você tá perdendo tempo. Existem dois tipos de público que usam isso daqui. Todo mundo tá no digital. Existe o público dos consumidores passivos, que ficam ali, cachorrinho, gatinho, que legal, Reels, TikTok, fica perdendo tempo. E existe os produtores, que são as pessoas que vendem cursos, mentorias, ajudam outras pessoas e fazem muito dinheiro. Cara, escolha tá no lado de cá, das pessoas que monetizam com isso daqui e prosperam. Porque não faz sentido passar... O brasileiro passa 4, 5, 6 horas por dia na internet, cara. Sim. E perdendo tempo e depois não sabe por que não tá prosperando. Sim. E há outra coisa que a gente invariavelmente tem que colocar aqui na mesa, que é o ego. Então, muitas pessoas realmente não prosperam porque não ousam dizer assim, olha, eu não sei, preciso aprender. Eu não estou a conseguir chegar lá. Orgulho, ego, estar realmente naquela fase de, cara, eu tenho que conseguir fazer sozinho. E não dá para fazer sozinho. Então, eu muitas vezes digo, de uma forma muito aberta, eu sou terapeuta, mas tenho o meu terapeuta, ou seja, todas as semanas faço terapia, eu tenho os meus mentores, tenho a minha equipe, só que as pessoas veem uma pessoa, não é? Vem o Adam, vem o Pedro, então é ele que está a tomar conta das coisas. Só que tem uma equipa por trás. Por trás de um grande homem ou por trás de uma grande mulher, há um grande homem, há uma grande mulher. Então, essa homem e essa mulher é uma grande equipe, não é? E isso só se pode fazer quando a gente realmente diz assim, olha, eu não sei, preciso aprender. E o ego é uma das coisas mais difíceis de compreender porque é necessário a gente ter ego, porque senão a gente não tinha um sentido de separação, não é? Mas, ao mesmo tempo, se a gente só se foca no ego, a gente só se foca em nós. E vemos aí muitos políticos, não é, hoje em dia, completamente focados no país deles, completamente focados naquilo que beneficia eles mesmos, mas acabam por não incluir os outros e acabam por não dizer, olha, você tem razão. Olha, você tem para me ensinar e eu quero aprender com você. Então isso também é uma coisa muito, muito importante para a gente trazer para a mesa. O maior veneno contra a prosperidade, se chama orgulho. Porque o cara que é orgulhoso, ele não se permite aprender. Por mais que ele esteja numa situação péssima, ele não consegue pedir ajuda. Sim. E fala, cara, não tô conseguindo, tem como me ensinar? E ele fica ali querendo ter razão. Não, é porque eu já fiz isso, eu já tentei daquilo, e você não sabe de nada, e eu sei de tudo. E o cara tá na pindaíba, tá lascado, não consegue chegar e falar, cara, tem como você me ajudar e me mostrar o caminho? Não consegue fazer isso, por causa do ego. Sim. E ele prefere ter razão do que aprender uma forma diferente de ter sucesso e conseguir realmente prosperar. O orgulho... A pessoa orgulhosa é uma pessoa que ela vive presa nas próprias ideias dela, nas próprias convicções dela. E não tem problema você ter convicções. O problema é você perceber que a sua vida não tá indo pra frente e você não ter a humildade de chegar em alguém que tá tendo mais resultado que você e falar, tem como me ajudar? Tem como você me mostrar o caminho? Porque eu não tô sabendo como fazer, né? E se a pessoa tivesse essa humildade, ela ia aprender, ela ia prosperar, ia ter resultado. O problema é que o orgulho e o ego das pessoas não deixam que elas façam isso. Por isso é que há tantas crises existenciais na vida, durante a nossa vida. Porque a crise existencial nos tira do ego e nos tira o controle sobre a vida. Então, quais é que são as normais crises existenciais? Doença, despedimento, traição, divórcio. Falência. Ou seja, você está no controle, o seu ego está no controle, de repente tiram tudo isso. E você fica sem controle sobre as coisas. Invariavelmente você tem que
parar, não é? Esgotamento nervoso, burnout, não é? Sou um top CEO, não sei o quê, agora tive um burnout, o que é que eu faço? Uma depressão. Não é? Tipo assim, foda-se que você é CEO. Então, exatamente. E isso ajuda muitas pessoas. Então, temos que desmistificar também o que é uma crise existencial, temos que desmistificar o que é um burnout, temos que desmistificar o que é uma depressão, porque tem uma grande chave aí, Total. tem um grande ouro nessas experiências, sabe? Só temos que utilizá-las na maneira mais Eu tive 3 crises existenciais. Uma bem novinho, com 20 anos de idade, 21, quando eu terminei meu primeiro relacionamento. Não tava bom e eu tava ali apegado àquela pessoa, mas terminava e voltava. E quando terminou de vez eu fiquei mal por 6 meses. Depois que eu entendi e aprendi o que a vida queria me ensinar, porque toda crise traz um ensinamento, se você estiver desperto pra isso. Se a gente Aí souber minha vida fez assim, aprender. ó. Puf, explodir. A segunda foi quando eu quebrei. Eu trabalhava no banco e eu tava tentando fazer uma empresa dar certo. E aí saí do banco, peguei toda a minha rescisão, coloquei numa empresa que eu achei que ia mudar a minha vida. Era uma pirâmide financeira, eu não sabia, eu quebrei, perdi todo o meu dinheiro e entrei numa crise. Logo depois disso, eu tinha acabado de me formar, também tava perdido em relação à minha formação. Meu amigo me convidou para ir pro Nordeste com ele, empreender com ele, minha vida fez assim. Tive um despertar, minha vida decolou. Logo depois de uma crise. A terceira crise foi depois que eu tava fazendo muito dinheiro, dirigindo uma Mercedes azul, pilotando uma Harley Davidson preta, num apartamento no 22º andar de frente pra praia, e vi que minha vida tava vazia, que eu não tinha propósito, né? E eu falei, cara, não é só sobre dinheiro. E aí, logo depois dessa crise, eu vendi minhas empresas, fui morar na Austrália, comecei meu canal no YouTube, e minha vida decolou de novo. Ou seja, por trás de toda crise tem uma ascensão. Sim. Sacou por quê? Só pra finalizar... a crise, galera, não é a vida te sacaneando, te castigando. A crise é a vida ou Deus tentando te mostrar uma coisa que você não tá vendo. Porque a vida nos ensina ou pelo amor ou pela dor. Primeiro ela vai dando pequenos sinais sutis e você não quer ver, porque o teu ego quer continuar no controle, quer continuar naquela situação que é conhecida, mesmo que seja ruim. E aí, se você não vê através desses pequenos sinais que a vida te dá, você vai precisar entrar numa crise, que pode ser um burnout, uma depressão, uma falência, uma traição, para que você wake up, desperte e comece a ver aquilo que você não estava vendo por amor, agora você vai ser obrigado a ver pela dor. E aí, se você trocar a pergunta, vida, por que você está fazendo isso comigo? Por vida... O que você quer me ensinar com isso? Você vai perceber que por trás de toda a adversidade tem uma oportunidade equivalente ou maior. Aí você aprende, vira a página, segue em frente e cresce. Exatamente. E a primeira coisa que acontece, e é comum em todas as crises existenciais, é você parar. Você invariavelmente para, observa, talvez esteja na dor, mas parte de uma insatisfação, exatamente aqueles passos que a gente referiu logo no início. Parte de uma insatisfação e parte de uma decisão de mudança. Depois dessa mudança, você então começa-se a bancar, começa a fazer uma ambiência, começa a aprender outras coisas e começa a sair desse sufoco. Mas não deixa de ser esse espaço. Então, a insatisfação dá realmente aso a que você evolua e que depois você consiga, inclusive, se orientar e alinhar com o seu propósito. Total. Tem um livro que eu li quando eu era bem novinho, foi um dos primeiros livros de desenvolvimento pessoal que eu li, que é O Monge que Vendeu Sua Ferrari. Eu não sei se você leu, de um cara chamado Robin Sharma, se eu não me engano. Sim. E ele era um advogado super bem sucedido, fazia muito dinheiro, só atendia os maiores clientes. Só que a vida dele tava um caos. Ele tinha um Porsche, ele tinha uma Ferrari, e ele era muito rico. E aí ele perdeu contato com a filha dele, porque ele tava sempre trabalhando, não tinha tempo pra nada, né? E tomando uísque e aquela coisa, e com uma insatisfação gigante interna, só que ele não conseguia parar de trabalhar. Cliente atrás de cliente, e uma coisa e outra, até que um dia a vida... Ele teve um infarto, né? E a vida parou ele, e aí ele quase morreu. E ele ressignificou a vida dele inteira e viu que aquele não era o caminho dele, ele viu que ele não estava feliz, ele estava vivendo só um caminho ilusório. E aí ele vendeu a Ferrari dele e se tornou um monge. E muito legal a trajetória dele. Hoje ele ainda é um cara muito rico, ele produz conteúdo de desenvolvimento pessoal e tal. Só que é muito interessante isso que a gente tá falando, né? A vida precisa, às vezes, parar a pessoa pra pessoa falar, peraí, cara, não é isso aí. É igual burnout. Sim. Burnout é o quê? O cara queimar, né? O cara fritou os miolos, porque não equilibrou a vida. Eu tenho um slogan que eu adoro, que é work hard,
play hard. O que que significa isso? Cara, dá o seu melhor no seu trabalho, mas ao mesmo tempo desfrute. A mesma energia que você coloca para fazer dinheiro, para prosperar e para trabalhar, você precisa colocar para desfrutar. Porque senão, você vive para trabalhar. E aí depois tem um burnout, depois tem uma depressão. Depois percebe que você ganhou muito dinheiro e que você não está satisfeito. Por quê? Você não aproveitou o momento presente, que é o aqui e agora. Então nós precisamos sim trabalhar, se dedicar, mas ao mesmo tempo, cara, desfruta a vida. Saiba a hora de acelerar, saiba a hora de parar, de curtir, de fazer uma trilha, aproveitar a natureza, andar de bicicleta, fazer atividade física, meditar, conversar com os amigos, sabe? Ter momentos de desfrute, porque muitas pessoas pensam que quando eu chegar lá, aí sim eu vou poder curtir a vida. Sinto lhe dizer que não existe lá, só existe o aqui e o agora. Então, assim, todos os dias é dia de crescer e se divertir ao mesmo tempo. Aliás, trazendo agora o tema propósito, eu vou falar o que é propósito pra mim e você fala o que é propósito pra você. Porque é uma coisa que você trabalha e você é especialista. E muitas pessoas acham que propósito é só o trabalho. Ah, eu preciso encontrar o meu propósito. Sim, propósito também pode estar alinhado com o seu trabalho e eu vejo isso mais como missão. Então, o meu trabalho é minha missão aqui na Terra. Só que o propósito pra mim da existência humana são dois. Primeiro é a própria vida. É estar presente, é desfrutar, é se divertir, não importa o que você esteja fazendo. Por exemplo, o meu propósito agora é estar conversando com você. Não tenho nada mais importante do que isso agora. Nada. Mais importante agora é esse podcast, é essa conversa. Isso é o propósito. É você fazer tudo com plenitude, com atenção plena, mindfulness, né? Com envolvimento, com entrega no seu trabalho, não importa o que você esteja fazendo, na sua família. E o segundo é crescer. É evoluir. Eu vejo que nós não estamos aqui de férias. Ai, prazer, 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 sexo, drogas e rock and roll. Vamos ter mais prazer. Não é só isso. É evoluir para que você saia dessa estação aqui chamada Terra um pouquinho melhor do que quando você entrou. E para você, o que é propósito? Olha, eu vou começar por dizer o que é que não é propósito. Então, desmistificando propósito, muitas vezes as pessoas dizem que é uma missão de vida que já por si é dogmática e é limitada. Porquê? Porque não existe para mim uma missão de vida. Tal como você disse, e estamos alinhados nesse aspecto, com certeza. É uma missão agora. Qual é que é a missão agora? Total. Não é? É tipo uma missão mesmo. É tipo, não, como é que eu vou aproveitar o momento presente o máximo possível para aproveitar a vida? Para estar alinhado com a vida, para estar alinhado com a natureza, para estar alinhado com o meu coração, com a minha alma. Então, o propósito não é algo para mim que você tem que decidir para o resto da vida. E que só você só pode fazer isso para o resto da vida. Porquê? Porque é o meu propósito. Não, eu acredito que o propósito é algo que a gente constrói em direção àquilo que é o chamado da nossa alma. E eu digo isso com muita convicção porque eu acredito que a alma é aquilo que nos chama, que vai além do coração, vai além do ego. As pessoas dizem o coração, mas o coração é mais sentimental do que propriamente racional. A alma é racional e emocional ao mesmo tempo. Então o propósito também não é uma profissão. Muitas pessoas dizem, então propósito é profissão, não é? Então tenho que perceber qual é que é a minha profissão. É isso que as pessoas ensinam, ou a sociedade ensina, às pessoas que têm 16, 17 anos, que foi como aconteceu. Você tem que decidir qual é que é a sua profissão para o resto da vida. Como é que uma pessoa com 16, 17 anos vai descobrir, a menos que tenha como um Beethoven, um Mozart, um Ayrton Senna, Seja uma assim, alma velha, né? e já decidido, e já com uma aptidão que os Desde pais criança, veem, não é? eu quero ser médico, o que é muito raro. É muito raro. Então não é uma profissão também. Agora, sabendo que não é uma profissão, sabendo que não é para o resto da vida, o que é o propósito? É mais alinhado com aquilo que você disse de o que é que eu quero fazer agora? O que é que eu quero me alinhar agora? E o propósito tem basicamente 3 níveis, diria eu, que é o que eu também ensino na minha jornada, que é propósito de você consigo mesmo, propósito de você com os outros e propósito de você com o planeta. Então eu acredito que, por exemplo, na Índia, eles têm uma maneira de ver o propósito muito interessante, que eles dizem, primeiro vive o que é o mundo mundano. As pessoas têm a ideia que na Índia toda a gente está a meditar. Longe disso. Além disso, a Índia tornou-se um grande polo tecnológico. Então, na Índia eles dizem, e ainda também tem muitas culturas, muitas religiões inclusíveis, mas digamos a Índia numa forma mais geral. Você primeiro vive o mundo mundano, só depois de viver tudo aquilo que você tem que viver no mundo mundano,
você vai meditar para o monastério. Então é exatamente o contrário do que as pessoas pensam. Então, para mim, isso é o propósito. É você viver o que é uma experiência terrena. Não é? No taoísmo, que eu sigo muito também, a gente diz que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, que não é fácil, também vamos combinar. Então, o propósito para mim é um alinhamento com a vida. A minha vida é diferente da do Adam. A minha vida é diferente da outra pessoa e do Adam é diferente do Davi. Mas cada um tem o seu propósito e cada um tem o seu alinhamento. Eu gosto de coisas brancas, o Adam gosta de coisas pretas e vice-versa, dependendo da vontade também. Então, ser flexível é propósito. Perceber e estar atento e ter discernimento ao momento presente, àquilo que a vida nos pede para fazer no momento presente, é o nosso propósito. Então, eu tenho pais que já estão um pouquinho idosos. O meu propósito daqui a uns anos vai ser cuidar deles. Eu tenho isso muito claro. Agora, não é o meu propósito agora, mas não deixa de fazer parte do meu propósito. Então o propósito para mim, mais do que tudo, é um alinhamento com a vida, quando você sabe e percebe qual é que é o chamado da sua alma. Que massa! Propósito é um alinhamento com a vida, que basicamente, como saber se a pessoa está alinhada com a vida e vivendo o propósito ou não? Se ela está tendo uma vida fluida ou uma vida emperrada. Se a pessoa acorda e ela não queria acordar, se ela vai viver, ela não tá feliz, ela tá o tempo todo insatisfeita, briga o tempo todo, discussões, trabalha em um trabalho que ela não gosta, ela vive rezando para chegar a hora de ir embora porque ela não está alinhada com a vida, não tá seguindo o coração. Então, basicamente, é seguir o coração, porque o coração, ele tem uma comunicação direta com a vida. E se você tá sutil para escutar para onde o teu coração tá te chamando e você segue, você começa a viver em flow. O que é isso? Ter uma vida mais fluida mesmo. Onde você acorda e você gosta do dia. Tem desafios, obviamente, e você gosta desses desafios porque são degraus para você crescer. Você tem desafios no seu trabalho, mas você tem entusiasmo para fazer o trabalho. Suas relações estão boas. A sua vida realmente está fluindo, né? E eu acredito que essa é a maior chave para saber se você está vivendo alinhado com a vida e com o seu propósito. Muito massa. Eu costumo resumir em 3 pontos para você saber se está realmente alinhado com o seu propósito, que é, em primeiro lugar, um sentido de entusiasmo pela vida. Entusiasmo, essa é a palavra. É a primeira palavra. Ou seja, você tem entusiasmo. Não é todos os dias, vamos combinar, também desmistificar isso. Não é todos os dias, não é todo o momento que eu estou em êxtase. Mas na maior parte do tempo, né? Mas está entusiasmado pela vida. Todos os dias tem um momento ali que você diz, poxa, é isto. Viver é bom demais. A outra é paixão. É você realmente ter paixão por aquilo que você está a fazer. E por último, que é uma coisa que eu ouvi de um mestre espiritual que me tocou muito, que é um sentido de sempre curiosidade. Como uma criança, curiosidade. Ou seja, você está sempre assim, poxa, e agora? O que é que vai acontecer? Que é muito diferente da vítima, por exemplo. A vítima o que é? Nossa, o mundo está contra mim, Deus não me está a dar aquilo que eu quero, ainda não ganhei a Mega Sena. Ou senão é tipo assim, tenho medo do que vai acontecer porque eu não sei o que vai acontecer. Exatamente. É diferente, ó. Tenho medo do que vai acontecer porque o futuro é incerto, ou estou curioso porque eu não sei o que vai acontecer. E que interessante. Isso me traz entusiasmo, né? Exatamente. Então, ó, essa... entusiasmo, paixão, curiosidade. Curiosidades. E essa curiosidade também, naquilo que você está dizendo, muitos cientistas dizem que os mesmos músculos e emoções que você utiliza para ter medo são as mesmas para o entusiasmo. Tal como o rir e o chorar. São os mesmos músculos. Mas porque é que um é de dor e sofrimento, de contração, e o outro é de expansão? É exatamente isso. É uma questão de dor e sofrimento, é uma questão de prazer e um sentido de curiosidades. Tony Robbins também fala de uma coisa que eu acho muito importante, que também tem a ver com esse alinhamento com o propósito, que ele fala das 6 necessidades básicas do ser humano. Não é? Então eu não vou entrar aqui muito porque são Mas fala são sem ter que falar todas. Sim. Quer dizer, Então, sem ter que explicar todas. Em primeiro lugar, segurança e estabilidade. Estabilidade. Por outro lado, insegurança. Insegurança não, é imprevisibilidade. Imprevisibilidade. É. Ou seja, você ter esse sentido de curiosidades. Novidade, eu acho, né? Novidades. Exatamente. Novidade. Ou seja, você ter tudo seguro, por um lado, mas por outro lado, saber que você não sabe tudo. Exato. Não é? Imprevisibilidade, o que mais? Depois tem, por exemplo, conexão. Conexão. Como, por exemplo, amor. Tá. Ou seja, uma pessoa ter conexão com o mundo e com os outros. Com o divino também. Comunidade, divino. Relações. Aquele sentido de ambiência, não é? E também existe um que é muito, muito importante, que é a capacidade de servir. Serviço. Servir.
Ou seja, quando Que eu você... vejo que propósito também é serviço. Exatamente. Quando você está alinhado com o seu propósito, você tem o copo cheio. E quando o copo está cheio, começa a transbordar. E esse transbordar é energia extra, seja dinheiro, seja mesmo energia de capacidade de fazer algo pelos outros, que está a transbordar e você dá isso sem qualquer tipo de dificuldade. Então, estas são 4 Falamos das 5, 6. falta um. Falta Esqueceu? um. Vou pesquisar aqui. Agora assim não me lembro, mas, Tá. mas enfim, é isso. E você que chegou até aqui, eu quero te fazer um convite bem especial, tá? Se você é empreendedor, se você é profissional autônomo, você é nutricionista, psicólogo, terapeuta, trabalha com desenvolvimento pessoal, mentalidade, espiritualidade, autoconhecimento, enfim, tá? Se você quer aprender a se posicionar do jeito certo, criar teu método, tua comunidade, tua mentoria e aprender a criar funil de vendas e vender, cara, todos os meses, 30, 40, 50, 100 mil reais, se tornar um novo rico. O que é um novo rico? É uma pessoa que tem liberdade financeira, geográfica e de tempo, onde você pode trabalhar com aquilo que você ama, com o seu propósito, onde você pode ganhar o quanto você merece, desfrutando a vida ao mesmo tempo, sem esperar até a aposentadoria. Eu posso te ajudar com isso. Eu vou disponibilizar agora 30 minutos de consultoria gratuita comigo ou alguém do meu time, tá? Para eu te mostrar exatamente o que você precisa fazer para ter esse resultado. Para conseguir essa consultoria é muito simples, você vai clicar no link que está aqui na descrição e vai preencher um formulário de 2 minutos. E se você for aprovado e aprovada, alguém do meu time vai entrar em contato com você e marcar essa consultoria, tá bom? Lembrei agora, portanto, estávamos a falar de servir, que tem muito a ver com contribuição, mas a última é evolução. Evolução. Crescimento. Cara. Evolução. Crescimento. Então, esse sentido de que eu não estou estagnado, eu estou a avançar para algum lugar, não é? Pessoas podem ir para a questão religiosa ou podem ir para a questão espiritual, mas podem ir também para o sentido de realmente não estar estagnado. Então está sempre a haver uma evolução, está sempre a haver um crescimento. Muito bom. Crescimento, na minha visão, não só na minha visão, a própria psicologia positiva comprova isso através do estudo da felicidade, que é uma das coisas que mais fazem o ser humano feliz, cara. A estagnação é a morte. A maior parte das pessoas estão buscando estabilidade. Ah, eu quero estabilidade, eu quero ficar confortável. Não faça isso. A zona de conforto tá ferrando a sua vida. Zona de conforto é um lugar para você descansar, não é um lugar para você viver, morar. Sacou? Nós precisamos estar crescendo o tempo todo, como homem, como pessoa, no trabalho, na vida, no relacionamento, como pai, como mãe, como irmão, como filho, como chefe, né? Porque se você não tá crescendo, você tá caindo. O universo não aceita nada parado. No universo, ou você está evoluindo, ou você está decaindo. Portanto, para de pedir por estabilidade, porque ela não existe. Quando você pede por estabilidade, é a mesma coisa de você estar falando pro universo: pare o crescimento, não quero mais crescer. Exato. Então, ao invés de você pedir por estabilidade, peça por crescimento. E se coloque nesse crescimento intencionalmente. Se conecte com pessoas que estão buscando crescimento, que têm valores similares. Leia mais livros, assista documentários, empreenda. Trabalhe de uma forma que você nunca trabalhou, porque isso vai trazer crescimento e esse crescimento vai trazer muita satisfação, muita felicidade e, por que não, muito dinheiro e muita prosperidade. Pedrão, muito legal. Irmão, quero falar de mais algumas coisas interessantes, né? Sim. Da sua evolução como profissional nesse 1 ano. Parabéns, tá? Muito orgulhoso de você. Você é um dos meus maiores cases de sucesso aí do Mastermind Map. O Pedro era um cara que é terapeuta, mas trabalhava apenas como terapeuta, fazendo ali terapias, né? E vendendo terapias, 200, 300 reais, 400 reais, fazendo ali seus 5 mil por mês. E de repente se tornou um empreendedor de sucesso, né? Depois que que foi pro Wake Up Money, participou aí do Mastermind Map, aprendeu a criou uma comunidade, tá fazendo agora um evento presencial para 200 pessoas, vai fazer um grande lançamento. Fala um pouco mais pra galera dos seus projetos, né? O que você tá fazendo agora? O que você vai fazer? Sim. Olha, uma das coisas que eu gosto também de dizer antes disso tudo é que todas as ferramentas que eu compartilho com as pessoas utilizei a mim mesmo. E tive transformações. Então eu falo por experiência própria, walk my talk, não é? Ou seja, falo por aquilo que é a minha experiência e além disso
o que é que eu percebi? Que se eu também tive tantos mentores e tantos professores, por que não as pessoas terem acesso a eles também? Então, depois de desenvolver várias mentorias, depois de ter a comunidade, depois de já fazer retiros há muitos anos, que não deixo de fazer, mas porque são coisas para menos pessoas e são muito mais restritos por questões de logística e por questões de organização, eu quis realmente trazer as pessoas, como você faz, como vários amigos nossos fazem, trazer para um ambiente seguro, um ambiente de trabalho, de transformação, experts para nos ajudarem, como me ajudaram a mim, a transformar a nossa vida. E o que é transformar a nossa vida? É trabalhar nas coisas que estão bloqueando, que estão nos criando limites e que estão realmente a nos criar dor e sofrimento, porque chega de viver na dor e sofrimento, chega de viver no trauma. Então, os meus projetos agora se baseiam para além da terapia, como é evidente, não é uma coisa que eu não deixo de fazer, em mentorias. E tenho várias mentorias, tenho Jornada de Propósito 1 e 2, que são aprofundamentos para que a gente possa aplicar tudo isto na prática, fazer a implementação desse alinhamento com o nosso propósito e depois trazer as pessoas para ambientes. Mais uma vez, ambientes, ou seja, com pessoas que estão à procura das mesmas coisas, transformação, superação, por isso é que chama-se Super-se, não é? O meu movimento chama-se Super-se, para que a gente perceba, eu posso ter as rédeas da minha vida para superar os desafios da minha vida. E é isso que esta proposta implica, que a gente, num ambiente seguro, num ambiente também com mais tempo, porque, como nós sabemos, os masterminds, muitas vezes as masterclasses, os webinários, aqueles projetos que a gente faz online, são de 2 horas, 3 horas, às vezes 4 horas, mas quando a gente vai para o presencial, a gente sente o calor da pessoa, a gente dá um abraço no terapeuta, dá um abraço no expert, aprende com eles diretamente e passa bastante tempo para que as coisas possam ser assimiladas. Porque senão elas entram por um ouvido e saem pelo outro sem ficar retido. Então essa retenção é muito importante. Então é com todo o prazer que eu abro essa possibilidade para todas as pessoas. Como é que é seu Instagram? O meu Instagram é Pedro Maratá. E atenção, só tenho esse Instagram. Não há fakes aqui. Se você vir aí alguma fotografia minha... Pedro Maratá. Pedro Maratá. M-A-R-A-T-A. O cara tá tão famoso que tá tendo até cópias, fakes. É isso aí. Quando você começar a ter fakes, quando começar a te copiar, é porque você tá tendo sucesso, porque ninguém atira em pipa que tá no chão. E para você que chegou até aqui, quero deixar um recado muito importante. O Brasil, existe uma cultura que é a cultura da pobreza. Aqui, desde criança, nós somos ensinados que ganhar dinheiro é do mal, se você prosperar é porque você está enganando alguém, e nos ensinam através dessas narrativas políticas, né, que inclusive agora está na escola, ensinando, deixando as pessoas sem identidade, sem elas saberem quem são, dizendo que se você crescer você é do mal, que na verdade você tem que viver na escassez. O sistema está te alienando, cuidado com isso, porque o sistema quer que você seja pobre, fraco, burro e dependente. Porque quanto mais pobres, fracos, burros, dependentes, ansiosos, medrosos, mais a população é dominada. Então, prospere. Porque prosperar é um ato de liberdade. Aprenda, cresça, faça dinheiro. E assim você vai sair das garras desse sistema que quer que você fique aí na pobreza e na escassez. Não caia nesse conto do vigário. Ok? Conta comigo, prosperidade é uma frequência. Se você chegou até aqui, eu peço que você comente aqui embaixo prosperidade. Se nós tivermos mais de 500 comentários, eu vou gravar um segundo episódio com outro convidado ou convidada muito top para que você também trilhe esse caminho de crescimento, evolução e prosperidade. Então comenta aí prosperidade. E compartilha, né? Se você gostou, chegou até aqui, esse conteúdo te impactou de alguma forma, cara, não guarda só pra você. Porque a primeira lei da prosperidade, de acordo com Deepak Chopra, é dar. Dar pra receber, cara. A maior parte das pessoas só querem receber informação, dinheiro, oportunidade. Só que se você não der, a vida não te dá de volta. Então, se você receber esse conteúdo, não guarde ele só pra você. Seja uma pessoa próspera.
copia o link ou aperta aqui no botão e manda nos grupos de WhatsApp, manda para aquelas 3, 4 pessoas que você sabe que precisam assistir esse conteúdo, tá? Pedrão, estamos chegando no final do episódio. Muito obrigado por ter vindo. Parabéns pela sua trajetória. Muito obrigado. Deixa um recado final aí pra galera. Qual que é o recado final que você deixaria? Olha, há um lema também lá na minha comunidade que eu sigo muito à risca, que é: eu não desisto, eu persisto. Então faça... Desculpe. Tudo bom? Dei uma babada aqui, galera. A persistência é o caminho do êxito. Então, se está difícil, peça ajuda. Se está difícil, para um momento para meditar e para se alinhar. Mas, por favor, não desista. O desistir acontece com pessoas que ganharam a Mega Sena, com pessoas que são famosas, são pessoas que têm muito dinheiro. Elas desistiram. E quando eu digo desistir, é tirar a própria vida. Então, não cometa esse erro. Faça como o Adam disse. Seja uma pessoa que é rebelde, é revolucionária, fora do sistema. Lute pelos seus ideais, lute pela sua vontade. Não interessa o que é que o vizinho diz, o que é que a mãe diz, o que é que o pai diz, o que é que a ancestralidade ou a sociedade diz. Siga você, siga o seu pensamento, siga o seu propósito, o chamado da sua alma, porque não vai dar errado, vai dar muito, muito certo. E esteja perto de nós, porque nós estamos no caminho certo e estamos muito, muito felizes cada vez mais, e você tem que estar feliz também. Então, persista, não desista e siga o caminho do coração, siga o caminho da alma, porque vai dar certo. Muito bom. Me sigam no Instagram, Adamo Peçanha. Manda um direct lá pra mim, tá? Com a palavra prosperidade, que eu tenho um presente pra você. Sigam Pedro Maratá. E não se esqueçam que prosperidade é uma frequência. Bora brindar, porque viver tá bom demais. Tamo junto, família. É nóis e até a próxima. Até a próxima.